Entre os inúmeros relatos que transitam na fronteira instável entre o inexplicável e o psicológico, poucos mantêm uma presença tão persistente e perturbadora quanto o caso atribuído à jovem Regan McNeil. Embora amplamente difundido por meio do filme The Exorcist, dirigido por William Friedkin, o episódio não pode ser analisado apenas sob a ótica cinematográfica. Há camadas mais profundas, menos visíveis, que apontam para registros anteriores à obra, fragmentos de relatos, anotações clínicas e testemunhos indiretos que sugerem a existência de um caso que extrapolou a ficção. Esses registros, muitas vezes dispersos e envoltos em confidencialidade, remontam a episódios documentados ao longo do século XX, especialmente nos Estados Unidos, onde ocorrências semelhantes foram investigadas sob rigor tanto científico quanto religioso. Em alguns arquivos, há menções a comportamentos anômalos em jovens submetidos a avaliações médicas intensivas, sem que se chegasse a um diagnóstico conclusivo. Em outros, surgem descrições de eventos que desafiam os limites da explicação convencional, frequentemente tratados com ceticismo, mas jamais completamente descartados. O que diferencia o caso associado a Regan não é apenas a intensidade dos fenômenos relatados, mas a convergência incomum entre diferentes campos de análise: psiquiatria, neurologia, antropologia cultural e estudos religiosos parecem colidir nesse ponto, criando um cenário onde nenhuma explicação isolada se sustenta plenamente. Essa intersecção transforma o episódio em algo mais do que um simples caso clínico ou uma narrativa simbólica. Ele se torna um objeto de investigação contínua. Sob uma perspectiva documental, a história deixa de ser encarada como mera construção ficcional e passa a assumir contornos de um possível registro histórico reinterpretado. A figura de Regan emerge, então, não apenas como personagem, mas como representação de um fenômeno que pode ter ocorrido, ainda que de forma distorcida, adaptada ou até mesmo suavizada, para se adequar às limitações de compreensão e aceitação da sociedade. É justamente essa ambiguidade que sustenta a força do relato. Ao mesmo tempo em que pode ser explicado por mecanismos internos da mente humana, ele também sugere, de maneira sutil porém inquietante, a possibilidade de que certos eventos ultrapassem aquilo que a ciência atual consegue mapear com precisão. E é nesse ponto, onde o conhecimento falha e a dúvida se instala, que o caso de Regan McNeil continua a reverberar, silencioso, como um eco que se recusa a desaparecer. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Registros indicam que Regan McNeil era, à primeira vista, uma adolescente dentro dos parâmetros considerados normais para sua faixa etária. Rotina estável, ambiente doméstico estruturado e ausência de histórico clínico relevante. No entanto, análises retrospectivas sugerem que os primeiros sinais não foram completamente aleatórios. Pequenas alterações comportamentais, lapsos de atenção, irritabilidade fora de contexto e episódios de insônia começaram a surgir de forma gradual, quase imperceptível, dificultando qualquer intervenção precoce. Ruídos localizados, frequentemente atribuídos à estrutura da residência, passaram a ocorrer com maior frequência, sempre em proximidade direta com a jovem, criando um padrão que só mais tarde seria considerado relevante. À medida que o quadro evoluía, os sintomas deixavam de ser episódicos e assumiam uma natureza progressiva. Relatórios indicam que Regan começou a demonstrar aversão a estímulos específicos, mudanças bruscas de linguagem
e um distanciamento emocional incomum, como se sua identidade apresentasse rupturas momentâneas. Profissionais da saúde inicialmente enquadraram o caso dentro de possíveis transtornos dissociativos ou neurológicos raros, submetendo a jovem a exames extensivos, muitos deles invasivos, que paradoxalmente não apontaram alterações compatíveis com a gravidade dos sintomas observados. Os testemunhos mais controversos surgem justamente nesse ponto de transição. Observadores relatam que fenômenos físicos passaram a acompanhar os episódios comportamentais: vibrações em objetos estáticos, deslocamentos sem contato direto e interferências em dispositivos eletrônicos. Ainda que tais relatos sejam frequentemente contestados, a consistência entre diferentes depoimentos chama a atenção de pesquisadores que analisaram o caso posteriormente. Em paralelo, as vocalizações da jovem começaram a apresentar padrões não identificáveis, incluindo estruturas fonéticas que não correspondiam a nenhum idioma conhecido pelos presentes, o que levantou hipóteses que extrapolavam o campo da psiquiatria tradicional. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Outro elemento recorrente nos registros é a manifestação de força física desproporcional. Em determinados episódios foi relatado que múltiplos adultos tiveram dificuldade em contê-la, mesmo sem que houvesse alteração aparente em sua massa corporal ou condição fisiológica. Esse fator, combinado com alterações na expressão facial e na tonalidade de voz, contribuiu para a percepção de que havia uma dissociação mais profunda em curso, algo que não se limitava apenas ao comportamento, mas parecia afetar a própria presença da jovem no ambiente. Diante da incapacidade de se estabelecer um diagnóstico conclusivo, o caso passou a atrair a atenção de especialistas de diferentes campos. Psiquiatras, neurologistas e estudiosos do comportamento humano documentaram o que puderam, mas frequentemente esbarraram em lacunas explicativas. Foi nesse cenário de impasse que representantes de tradições religiosas foram introduzidos, trazendo consigo uma abordagem fundamentada em práticas ritualísticas antigas, muitas delas preservadas ao longo de séculos e raramente aplicadas em contextos contemporâneos. Os registros desse período são particularmente sensíveis e, em muitos casos, fragmentados. Há descrições de sessões conduzidas em ambientes controlados, onde a jovem era submetida a rituais que envolviam recitações, símbolos e procedimentos específicos. Observadores relatam que, durante esses momentos, os fenômenos atingiam seu ápice: respostas imediatas a estímulos simbólicos, alterações ambientais súbitas e uma resistência que não se manifestava apenas de forma física, mas também psicológica. O que se estabelecia ali não era um confronto convencional, mas uma dinâmica complexa, difícil de traduzir em termos objetivos. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Independentemente da interpretação adotada, seja ela psicológica, cultural ou espiritual, esse período consolidou-se como o núcleo do caso. É nele que os elementos mais extremos se concentram, e é também onde as narrativas se tornam mais divergentes. Alguns registros sugerem uma resolução progressiva, com a diminuição dos episódios ao longo do tempo. Outros, porém, indicam que o encerramento foi abrupto, seguido por um silêncio institucional que limitou o acesso a informações posteriores. Após esse ponto, os dados tornam-se escassos e, em muitos casos, deliberadamente omitidos. Há menções a uma recuperação funcional de Regan, incluindo retorno a atividades cotidianas e reintegração social. No entanto, a ausência de documentação contínua
levanta questionamentos sobre o que realmente ocorreu nos estágios finais do caso. Alguns analistas defendem que os efeitos foram temporários e completamente superados. Outros sustentam que eventos dessa natureza deixam marcas residuais, não necessariamente visíveis, mas potencialmente persistentes. Essa lacuna final talvez seja o elemento mais inquietante de todo o episódio, não pela ausência de respostas, mas pela sugestão de que certas informações foram intencionalmente ou não retiradas do registro. E, em casos como este, o que não é documentado pode ser tão significativo quanto aquilo que foi. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Se analisado sob uma perspectiva estritamente racional, o caso de Regan McNeil pode ser enquadrado como uma manifestação extrema de fenômenos psicológicos ainda não plenamente compreendidos, possivelmente uma convergência rara entre distúrbios dissociativos, fatores ambientais e a influência indireta de crenças culturais profundamente enraizadas. Ao longo da história, episódios semelhantes foram reinterpretados conforme o contexto de cada época. Aquilo que antes era atribuído ao sobrenatural, hoje muitas vezes é absorvido pela psiquiatria. Ainda assim, o caso de Regan resiste a uma categorização definitiva. O ponto de ruptura está na consistência interna de determinados relatos e na repetição de padrões que atravessam diferentes testemunhos, mesmo quando analisados sob ceticismo rigoroso. Há uma linearidade nos acontecimentos, uma progressão, um ápice e um aparente desfecho, que não se comporta como um evento aleatório ou isolado. Esse encadeamento sugere que, independentemente da natureza dos fenômenos, houve ali uma estrutura que ainda escapa às metodologias tradicionais de análise. Talvez o impacto mais duradouro dessa história não resida na comprovação de sua veracidade literal, mas na persistência da dúvida que ela impõe. Regan deixa de ocupar o espaço de personagem e passa a funcionar como um vetor simbólico de uma questão mais ampla. Até que ponto a mente humana é capaz de produzir experiências que simulam, com precisão inquietante, aquilo que interpretamos como externo a ela? E em contrapartida, em que momento essa explicação deixa de ser suficiente? É nesse limite, tênue, instável e constantemente deslocado, que o caso continua a existir. Não como uma narrativa encerrada, mas como um registro aberto, sujeito a revisões, interpretações e, sobretudo, a inquietação contínua de quem o observa. A história associada a Regan McNeil persiste porque não oferece conforto nem conclusão definitiva. Ela permanece como um eco discreto, porém insistente, lembrando que algumas ocorrências não desaparecem com o tempo, apenas se tornam mais difíceis de explicar. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.